gente pensa em um artista, a gente imagina o Van Gogh, o Leonardo da Vinci, pessoas que usavam as próprias mãos para fazer alguma coisa artística. A nova moda agora são os livrinhos para colorir. Na verdade, já vem de um tempo já, mas o Bobbie Goods, ele estourou totalmente a bolha, né? Inclusive tem pessoas no TikTok que só fazem isso. O conteúdo delas é colorir Bobbie Goods. E aí fazem uma versão alternativa, tem até um Bobbie Goods de balaclava que todo mundo viu esse vídeo, eu acho, no TikTok, pelo menos eu vi. Enfim, aí as pessoas fazem suas versões, compartilham como elas pintaram, de que jeito pintaram. O tamanho foi o sucesso que criaram o Caramelo Goods, tá? Uma versão abrasileirada, inclusive tá sendo vendida na Shopee. Caramelo Goods, livro de colorir oficial, mesmo traço, bem parecidinho, né? Brasil Caramelo, Brasil Caramelo, Brasil Caramelo, enfim. Toda uma estética meio brasileira. Só que você começa a analisar, aí você fica assim, tá, claramente não foi pintado com canetinha. Mas esse limão tá estranho. Um dos gomos do limão só que tá amarelo, o resto tá verde. Os gelo dentro do copo feito de mijo tá amarelo também. Quando não tá amarelo, tá verde. Aí você... De novo, aqui, a flor sendo plantada dentro do carrinho de compra. Nada contra, eu tô só apontando coisas. Ela enviando, né, os Caramelo Goods, porque aparentemente foi ela que criou. Gente, não era nem pra mim vender isso aqui. Demora 15 dias mesmo de produção, sou muito ansiosa. Por quê? Porque eu queria um Bobbie Goods brasileiro, não tinha um Bobbie Goods brasileiro, aí eu fui lá e fiz o meu Bobbie Goods brasileiro. Só que como era pra uso pessoal, não tinha pensado em vender. E como estourou todas as bolhas, então agora sim está pra vender. Só que eu não sou uma gráfica, porque se eu fosse seria muito mais rápido. Mas como não sou, tem todo o trabalho de imprimir, juntar, fazer a lombadinha do livro, e são coisas que demoram. Infelizmente, então sim, tem esses 15 dias úteis, mais o tempo ali da transportadora. Mas pode ter certeza que seu pedido está sendo feito embalado com muito carinho. Mas tá sendo desenhado com muito carinho pela mão de uma pessoa? Ou ele tá sendo feito pelo ChatGPT? Organizando os pedidos do Caramelo Goods. Não, sério. A Sossô, ela já veio acusando. Arte sem artista. Na verdade, tem artista, porque eu não sei se vocês sabem, gente, o ChatGPT ele não gera a partir do nada. Ele basicamente usa o banco de dados que alguém disponibiliza pra ele, pra daí sim usar o traço e o estilo de outros artistas que, na maioria das vezes, não deram consentimento pra isso, pra criar essa arte. É babado. Fiz o meu, você não fez nada. E aqui ela já assume. Você que faz as artes? Não. Organizando os pedidos do Caramelo Goods. Não, sério. Olha essa primeira página. Um chimarrão. Enfim, vamos lá. Eu comecei passando tudo por papel, porque eu sou uma pessoa muito visual. E assim, gente, sério, muito obrigada pelo carinho. Porque são muitos pedidos. Um beijo, Emily. Acabei de escrever seu pedido ali. Um beijo, Bruna. Enfim, aí como são 3 dias já que o site tá liberado, eu comecei escrevendo as primeiras pessoas que compraram na segunda-feira. Aí as pessoas que compraram na terça, na quarta, na quinta, enfim, pra mim me organizar pras entregas também. Anotei também quantas unidades, porque às vezes era 2, 3 pedidos. E eu amei quando alguém escrevia algum recadinho, alguma coisinha. Me senti muito querida. Obrigada por essa obra de arte. Cadê a arte? Continuamos com as vendas novamente, errando, pagando de novo, mas tudo bem. Acho que eu já contei isso aqui, né? Mas eu nem ia vender o livrinho do Caramelo. Era só pra mim mesmo, porque eu queria um livrinho, tipo, bem brasileiro e não tinha, eu fui lá e fiz. Aí postei no TikTok, um monte de gente gostou, e enfim, estamos aqui vendendo. Aí eu anotei mais ou menos quanto que seria de custo, como que... É tipo uma fórmula pra mim não esquecer como que calcula isso. Nem lembro mais que eu tava vendo no computador, mas... várias coisas, com certeza. Contando novamente o número de pedidos pra mim não me perder. E é isso, gente. Meu coração falhado ali. Mas espero que vocês gostem de acompanhar tudo por aqui. Beijo! Pera, deixa eu ver essa imagem aqui de trás. Só analisando mesmo. Coxinha. Meu Deus, já tem coisa estranha aqui nessa parte de trás. Não sei se vocês estão reparando na ecobag que ele tá usando aqui. A ecobag não tem final. Essa aqui também, tipo, ela tá flutuando, tá debaixo do braço. Como se tivesse assim, ó. Sai, não me rouba! Sai, é meu! Essa coxinha aqui também tá parecendo que a coxinha explodida da Doces Natais. Igualzinho quando chega o pedido. A placa tá flutuando também, meu Deus, acabei de ver. Se você observa no panorama rápido, você não consegue catar. Mas observando bem, dá pra ver claramente a quantidade absurda de erro. ChatGPT mandou R$12. Oi. Eu trabalho igual um escravo pra vir uma mulher e pegar todo o crédito do meu trabalho. Não, mas você tem que entender que ela que digitou o prompt. Ela que digitou o que ela queria lá e mandou você gerar. Tem pronunciamento do livro? Vamos ouvir?
Caramba! Acho que eu já contei aqui antes, mas nem era pra uso vendas, era de uso pessoal mesmo, que eu fiz o livrinho e eu queria pintar. E sim, eu coloquei pra vender, então vocês podem comprar o livro do Caramelo Goods, se vocês quiserem, ou digital ou físico, e o link tá na minha bio. Beijo! Você tá ansioso pra receber? Porque eu tô mais ansiosa ainda pra enviar! Acabei de chegar em casa e já temos novos livrinhos! Porque, como eu comentei esses dias, minha pessoa, não sou uma gráfica. Eu produzo, na verdade, com uma amiga minha que tem papelaria e eu mando fazer com ela. E todo o trabalho é artesanal, é feito em mão. Todo o trabalho é feito em mãos. Todo o trabalho, ele é artesanal. Todo. Menos a parte de criar o livro, né? Tipo... Ai, ai, esses artistas de hoje em dia. Ai, 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 viu? Ai, ai, ai. Então... já temos nossos livrinhos. Esses daqui eu tô postando hoje só pra dar um parecer pra todo mundo. Mas esses daqui eu já quero enviar amanhã pra chegar o mais rápido possível. E ó, tivemos evoluções, porque esse aqui, que era o meu, né? A impressão tinha ficado meio assim, mas eu não ia porque era meu. Mas esse aqui já fizemos ele centralizado. Tô muito feliz e muito ansiosa pra chegar o mais rápido possível na casa de todo mundo. E como que é feito o Caramelo Goods? Oi, gente, já contei várias vezes aqui que eu não sou uma gráfica. Então é tudo feito à mão e eu vou mostrar como que a gente faz. A primeira coisa, eu fui pra casa da Sandrinha, que é uma amiga minha que tem papelaria. E a gente começa imprimindo primeiras páginas. A gente coloca nessa prensa pra deixar o papel bem certinho. E nesses furinhos ali do cantinho. E a pergunta, ironicamente sendo, feito manualmente, agora quero. Rubi, eu tenho uma notícia pra te dar. E ela não é boa. Furinhos ali do cantinho, a gente coloca a linha e cola pra deixar o livrinho bem colado. Fica mais ou menos umas 3 ou 4 horas pra secar, mas depois ele fica bem carinha de livrinho. Pra fazer a lombada do livro, a gente passa a cola nessa parte ali, palha bem bonitinha, e a gente cola ali a lombadinha, como se fosse uma lombada, né, do livro. Aí passa essa espátulazinha pra ficar bem enformadinho. Pra parte da capa são impressas 2 folhas. Primeiro elas ficam separadas, e a gente passa a fita, elas se unem, e a gente corta elas de novo com a dupla face. E aí tá feita a capinha do livrinho, né? Então aqui eu e Sandrinha estávamos produzindo os nossos livrinhos. E é uma coisa que demora, gente. Não tem o que fazer. Eu não sou uma gráfica. Por isso que eu acabo colocando prazo de 15 dias úteis. Sei que a gente consegue entregar antes disso. Pra garantir que dê tudo certo, eu deixo esse prazo. Mas enfim, depois da gente colar a capa, vamos... Não, definitivamente é um processo árduo. Não tô desmerecendo aqui o trabalho todo que ela tem de fazer a capa, de imprimir tudo certinho, realmente. Ela é amiga dela lá fazendo e tudo mais. Só que aí, gente, eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais transparentes, entendeu? Porque em momento nenhum ela deixou claro, explícito, de que, gente, não foi eu que desenhei. O processo de encadernamento é feito à mão, mas a arte não é autoral minha, sabe? Porque é mais honesto. Para os detalhes finais, que é cortar. Cortagem, não sei. Vai tudo pra guilhotina pra ficar bem retinho. Isso em todos os cantos do livrinho. E é muito satisfatório ver isso aqui cortar, sério. E assim dá pra cortar vários de uma vez só. Basicamente foi isso a montagem do livrinho. Se você pediu, aguenta mais um pouquinho. Seu pedido tá sendo preparado com muito amor e carinho. Depois que a gente chegou em casa, eu e o Fabinho, a gente já foi embalar. O pedido era do Marcos pra presente. Eu achei super fofo, né? Um homem comprar e pedir pra ser presente. E aí a gente terminou de... É gay, provavelmente é bicha. Basicamente foi esse o processo. Toda a criação e embalagem dos pedidos. Tudo que a gente faz é com muito amor e carinho. Obrigada por cada pessoa que tá confiando no meu trabalho. E é isso, gente. Um beijo. Uma coisa que eu gosto muito, que tem surgido recentemente, são as CPIs da internet. Essa daqui foi a Lum4.ilu, lá no TikTok. E foi a primeira pessoa que deu visibilidade pra esse caso. Se questionou, ué. Eu investiguei o famoso livro de colorir do cachorro caramelo. Vi vários comentários dizendo que o livro foi feito com IA. Mas depois, esses comentários simplesmente sumiam. E pessoas apareciam em vídeos de outras pessoas na plataforma falando que foram bloqueadas após falar algo. Isso me deixou encucada. Será que o livro foi mesmo feito por IA? Ou a autora tá falando a verdade quando disse que ela mesma desenhou tudo? Eu fui atrás de pistas. E pra mim, o primeiro sinal foi o mais fácil de se notar: a inconsistência do traço. Enquanto o estilo Bobbie Goods é super coeso, o do cachorro caramelo muda bastante de página pra página. É bem fácil de perceber quando a gente analisa o próprio cachorro. Nossa, o cachorro muda toda hora. Aqui ele tá parecendo um urso. Segundo ponto, ainda na vibe de traço, mas agora analisando outro animal que aparece bastante: os pássaros. Eles também são desenhados cada hora de um jeito totalmente diferente. Em uma página, eles têm um estilo todo fofinho, redondinho. Na outra, parecem mais realistas, com proporções completamente diferentes. E isso quebra totalmente a unidade visual do livro, coisa que dificilmente acontece quando o ilustrador está por trás de tudo. Terceiro ponto, no meio de tantos desenhos, um me chamou muito a atenção. E por quê? Porque ele é absurdamente parecido com um desenho do próprio Bobbie Goods. Tipo, é quase idêntico. A composição, os elementos, o estilo,
tudo lembra demais. Parece que a autora simplesmente pegou o desenho original. Nossa, eu achei que fosse a mesma imagem 2 vezes. Não, é outra imagem. Por que tem um pinguim no Brasil? Tipo, não mudou nada, é a mesma coisa. Até o cachorro é a mesma espécie. O animalzinho segurando, esse aqui comendo, o cookie. Gente, tá idêntico. Idêntico, tipo, não tem nada brasileiro. Só uma padaria. Que porra é essa? Enganação? Tá enganando o cliente? Quer enganar o cliente, mano? As similaridades, elas são incontestáveis. Quando você coloca os dois lado a lado, fica difícil acreditar que é uma pura coincidência. Mas, se só isso não te bastou, quarto ponto, e talvez o mais suspeito de todo, os elementos sem sentido nos desenhos. Sabe aquele jeitinho famoso de IA, todo esquisito? Então, apesar dos erros mais gritantes já terem sido removidos em versões recentes do livro, ainda dá pra encontrar várias pérolas em vídeos antigos de quem comprou as primeiras edições. Tipo, objetos que não dá pra saber o que são, uma bandeira do Brasil voando, sem contexto nenhum no desenho, um carrinho de supermercado que não tem rodas, ou era pra ser uma cesta sem alça, não sei, pescoço do cachorro que simplesmente se funde a um... Isso é preconceito, só porque ele é um Transformers, você não gosta? Isso é racismo com carro. Não pode fazer uma coisa dessa, tá super errado da sua parte, tá? Isso não se faz, achei super errado. E ainda tem os erros mais sutis, que são, por exemplo, flores crescendo em cima da toalha de piquenique, alça de bolsas que começam num lugar e terminam em outro. Tudo isso junto levanta uma dúvida bem grande em mim. Será mesmo que foi tudo desenhado à mão? Pra mim não levanta nenhuma dúvida, não. Pra mim, me levanta uma certeza de que claramente não foi ela que fez. Simples. Ela mesma postou um vídeo fazendo um rascunho de um outro desenho do segundo livro que ela está fazendo. Certo. Então vamos analisar esse tal vídeo juntos. Nossa, mas não tem nada a ver com Bob Goods. Uma coisa que pra mim caracteriza muito o Bob Goods é justamente um traço fechado. Porque como é feito pra ser um livro de colorir simples, tendo esse efeito cartunesco e com traços que começam e terminam se fechando, não faz sentido pra mim esse estilo aqui ser usado num livro de desenho. Porque a ideia é que fique de uma forma fácil pra que uma criança consiga preencher aquilo com uma canetinha de uma cor específica e fazer do jeito dela. Óbvio que às vezes alguém vai fazer uma sombreação, alguém vai dar uma iluminada, colocar um traço branco pra parecer luz, mas o público geral que usa e desenha, mas o público geral que usa e que pinta o Bob Goods, não pinta esse tipo de coisa aqui, tem nada a ver. Notaram algo estranho? Esse rascunho não tem uma linhazinha em falso, nenhuma estrutura básica de desenho, tipo círculo, quadrado, nada para guiar o desenho. É uma linha limpa demais, lisa demais. Parece mais que alguém só traçou por cima de uma imagem já pronta. E também tem um último detalhe, que talvez só um desenhista repare, mas sério, que artista que tem um iPad pro seu trabalho e não tem uma caneta própria pra isso? A caneta usada no vídeo É uma pessoa que trabalha e vende livro, desenhar com isso aí. não é nada comum no meio artístico. Eu, pessoalmente, já tô no meio há mais de 5 anos e nunca vi nenhum ilustrador usando esse modelo. Mas ok, isso já pode ser uma parte do meu julgamento pessoal também, né? Enfim, esses foram os principais pontos que eu consegui observar. Claro, ainda tem pequenas coisinhas que eu reparei, mas deixei de fora. Senão eu poderia ficar facilmente horas e horas falando sobre isso. E só pra deixar muito claro, esse vídeo não é, em hipótese alguma, um Sim. ataque pessoal à pessoa. Ou com certeza, é sempre bom inteirar, gente. Não é pra tacar hate em ninguém, não. O problema nunca foi a IA em si. Ela é só uma ferramenta que pode ser usada por qualquer um. Se você gostou do desenho, compra. Não há problema algum nisso. Eles são muito fofos, realmente. Porém, tem inconsistência. Enfim, os comentários estão abertos. Se quiser complementar com algo, eu vou adorar ler. Parte 2 da CPI do livro de colorir brasileiro. Para encerrar esse assunto, eu vim explicar outros pontos importantes que eu acabei deixando de fora na parte 1. Mas antes de começar, eu quero mostrar para todos que falaram. Mas não é óbvio que é IA? Que, infelizmente, não é. Muita gente realmente acredita na autora. E não, a autora ainda não assumiu ser IA. O único comentário que ela assume foi provavelmente... O desenho é feito por IA ou alguém que desenhou? Pergunta genuína. São sim, fiz todo o processo de criação de personagens, cenários e design do livrinho. Estou editando o vídeo mostrando o processo. Ah, mas aí não respondeu nada. Tem 2 opções. E ela responde sim, mas ela dá a entender que foi ela que desenhou. Porque ela fala que fiz todo o processo da criação de personagens. uma má interpretação de texto, já que depois, no próprio comentário, ela se contradiz. Além disso, ele já foi pagado. Dito isso, vamos para mais pontos da minha investigação. Quero começar com algo que, pra mim, é no
mínimo, curioso. E muita gente falou disso nos comentários. Antes do vídeo do livro viralizar, a autora postava no TikTok desde 2021. Conteúdos que nada tinham a ver com desenhos. Nenhuma menção. Aí, do nada, aparece com o livro inteiro ilustrado. E todo o conteúdo do perfil depois disso vira sobre o livro. Claro, pode ser que ela só nunca tenha sentido vontade de postar sobre isso. Mas pensa comigo, se você desenha tão bem a ponto de lançar um livro de colorir, nunca teria pensado em compartilhar nada disso no seu perfil antes? Outra coisa, a autora continua apagando e bloqueando as pessoas que vão comentar em seu perfil. Dá pra ver pelo seu último vídeo, por exemplo. A princípio, mostra um número de comentários. Mas quando abrimos os comentários e fechamos, esse número diminui. Fora todo mundo que comentou aqui contando que foi bloqueado. E, sinceramente, eu não acho que ela vai parar com isso. Próximo ponto. Voltamos para a análise de desenho em si. Só mais uma que eu acho que essa não dá pra ficar de fora. Deixei meu desenho favorito do livro de fora no vídeo anterior. O carinhosamente apelidado por mim de churros culposo. E por quê? Bom, logo de cara, temos uma placa gigante dizendo churros. É o suco do Chaves, gente. Ele tem sabor de limão, gosto de laranja e cor de tamarindo. É uma barraca de churros eclética que ela vende sorvete, cartão de crédito, rosquinha, casquinha e picolé. Mas no desenho tem um sorvete, tem algo que parece um pastel e cadê os churros? Mas vamos ver o que os animais estão segurando para comer, né? 3 deles estão com algo que não dá para identificar. O vendedor está com um picolé na mão e na outra, algo que lembra vagamente um churros. Fora isso, tem esses coelhos aqui. A orelha do coelhinho sentado no chão simplesmente vira a perna do outro. E detalhe, um dos objetos mais... Não acho que vire a perna, mas tá bem confuso, assim. Tipo, a orelha tá pontuda pra cima, estranho, não tem cara de orelha. E detalhe, um dos objetos mais sem sentidos que mostrei na parte 1 veio exatamente desse desenho aqui, mas já foi removido em versões atuais. Agora deu de analisar imagens, acho que já mostrei bastante inconsistências. Quero explicar outra coisa que muita gente comentou e tirar a dúvida. A autora do livro disse em comentários que já patenteou o seu livro. E bem, isso nem é possível. Patentes no Brasil servem somente para invenções novas e com aplicação industrial. Livros e obras artísticas nem se enquadram nisso. Então ela não patenteou. O que ela deve ter feito foi o requerimento na Biblioteca Nacional para ter os direitos autorais sobre ele. Mas direito sobre o quê? Vai ter que comprar a ação do ChatGPT. É bom ressaltar que não é tão fácil assim. Supondo que o livro foi realmente feito por IA, a biblioteca só registra obras de criação humana. E de qualquer forma, mesmo se for aceito, isso vai demorar. Então vamos aguardar o caramelo ser julgado. Com chave de ouro essa investigação, eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem para tirar na prova prática. Será que vai ser parecido? Eu mandei esse prompt aqui e essa referência. E bem, tirem suas próprias conclusões. Mas me lembro bastante o estilo e um dos desenhos do livro dela. E por último, queria deixar um recadinho. Minhas desculpas sinceras aos usuários da caneta do vídeo anterior. Eu realmente não conhecia ninguém que usava. Mas agora eu sei a existência de vocês e não julgarei mais a caneta. Beijinhos! E olha só quem finalmente chegou aqui, gente. O nosso livrinho do cachorro caramelo. Foram 22 dias esperando, mas ele finalmente chegou. E os desenhos são muito lindos. Eu já comecei pelo da capa, que eu achei muito fofinho, e comecei a pintar o nosso cachorro caramelo. Gente, às vezes eu esqueço de colocar a tampinha pra vocês verem. Meu Deus do céu, o pescoço juntando com a roupa. É a cor que eu usei, mas eu sempre lembro depois, então fiquem de olho que vai aparecer todas as cores aí. E eu quis fazer inspirado no meu time do coração, que é o Internacional de Porto Alegre. Então eu pensei, vou fazer todo vermelhinho, vai ficar a coisa mais fofa. E realmente ficou. Eu tava super ansiosa pra começar a pintar o livro do cachorro caramelo e eu gostei muito que ele é um livro menorzinho. Então, os desenhos não são tão grandes quanto os do Bobbie Goods e eu achei isso muito bom. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês preferem que eu pinte primeiro os desenhos do Bobbie Goods ou do cachorro caramelo. As pessoas nos comentários. Que fofo, nem parece que é feito por IA. Eu ia comprar os traços diferentes em cada página. É IA, o melhor é apoiar artistas de verdade e muitos têm o preço bem mais em conta. Eu reparando o erro do pescoço do cachorro, eu também reparei, viu, Ju? Eu reparei na hora. O IA Goods, amo! Aí a Rena
Colorindo veio se pronunciar. Fui xingada na internet por pintar um livro de colorir? Sim, eu fui. No meu último vídeo, eu gravei pintando o primeiro desenho do livro Caramelo Goods. Eu tinha comprado esse livro fazia mais de 20 dias e demorou bastante para chegar na minha casa. Quando eu postei o vídeo, eu jamais imaginei que ia ter a repercussão que teve. Muita gente falando que o livro foi feito por inteligência artificial, o que até então, quando eu comprei, ninguém falava sobre isso. Até porque a criadora do livro afirma que foi ela quem desenhou. Mas eu não acho que seja hate. As pessoas não estão falando. Hate é quando alguém xinga você, fala que sua mãe devia ir pro asilo. Às vezes as pessoas estão comentando, gente. Calma aí também, nem tudo é hate. Os comentários, pelo menos, que a gente viu, né? Não sei todos. Amiga, não. Na minha opinião, o problema não é ser feito de IA, e sim o fato desse livro ser comercializado e em nenhum lugar ter dito que é IA. Nossa, eu ia acreditar. Não é hate isso. independente de ter sido feito por inteligência artificial ou não, eu fiquei impressionada com a quantidade de comentários horríveis que eu recebi nesse último vídeo. Muitas pessoas me xingaram, algumas disseram que eu sou burra, uma até me chamou de Ah, tá, esse aí eu não tinha tido acesso a esse negócio chamando de burra. Perdão, moça. Falei o que eu tinha lido, desculpa. monga, olha só a criatividade. E outra pessoa me acusou de ter feito uma publi velada naquele vídeo. Gente, eu tenho um pouquinho mais de 500 seguidores. Eu acabei de criar minha conta no TikTok. Eu não influencio ninguém a comprar nada. Eu simplesmente vi um livro que eu achei bonito. Até então nem se falava sobre ser feito por inteligência artificial ou não. Detalhe, eu não tô acusando a autora do livro de ter feito ele por inteligência. Ah, mas você não tá, mas eu acuso. Aí, gente, um beijo. Agora vai me prender porque eu dei a minha verdade? Minha opinião. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Se não é IA, mostra pra mim. Prova, eu quero uma time-lapse de você criando do zero. Simples. Ai, gente, às vezes a gente tem que ter peito na vida pra falar as verdades na cara das pessoas, sabe? Eu só tô relatando aqui o que muitas pessoas comentaram naquele vídeo. De qualquer forma, eu não acho que isso seja motivo pra atacar ninguém. Eu entendo Sim, e também não concordo acho. que nós precisamos valorizar os artistas, ao mesmo tempo que eu acho que a gente deveria também respeitar todas as pessoas. Espero que Gente, existe o Maquia e Fala e existe o Trabalha e Fala. Eu estou aqui trabalhando e eu decidi vir aqui falar e participar de polêmicas. Qual polêmica? Use Arts by B. Cachorro Caramelo. Está rolando aí a maior polêmica por conta do livrinho do Cachorro Caramelo, que a menina tem dito que foi ela que criou, né, que foi ela que desenhou, enfim. E, na verdade, foi criado por IA, certo? Concordo com todos vocês quando vocês dizem que é errado a pessoa falar que foi ela que fez, sendo que ela usou IA. Eu concordo, você está enganando o seu cliente. E qualquer pessoa com um pouco de conhecimento olha aquilo lá e sabe que não foi feito, não foi desenhado por ela. Até porque existe uma... Então, mas é aí que tá. Não é. Porque a gente que tá cronicamente online, a gente já entendeu e já começou a reparar em coisas que denunciam pra gente que é IA. Porém, o público geral, gente, tá aí caindo no vídeo da Marisa Maiô e perguntando se é um quadro da Globo. Tá vendo a pessoa com 8 dedos e perguntando, é verdade? Meu Deus, o que tem de senhorinha vendo a Manduá Bandeira tocando saxofone e falando Deus é lindo demais, gente. Olha que bênção. Que coisa maravilhosa, né? Jesus tá em todos os detalhes. A gente pensa que as pessoas são tão ensinadas assim sobre o que é, o que não é IA, mas não são. No fundo, não são. Brasile Goods, o nome do livrinho dela é incrível, porque ela trabalha com isso, é o dom dela também, a gente também tem que saber respeitar o dom das pessoas, e eu super apoio o trabalho dessas pessoas, ilustradores, enfim, eu não sei se é essa palavra que usa pra falar desse tipo de profissional, mas eu já contratei várias vezes trabalho de ilustradores, até pro meu casamento, eu queria fazer ilustrações e tal, eu contratei, porque eu valorizo e eu acho super válido, né, a gente valorizar o trabalho das outras pessoas. Só que um ponto é errado? Sim, é errado você enganar o seu cliente. É errado você dizer que você fez uma coisa que você não fez e vender uma coisa que você não fez. Independente se é R$1, R$2, R$3, R$50. Independente do valor que você está cobrando, é errado você enganar o seu cliente. Nós que trabalhamos com atendimento aos clientes sabemos disso. Isso aí valoriza o nosso trabalho, isso aí valoriza a nossa imagem. Só que ficar falando de todo mundo que usa IA como se fosse uma coisa negativa, isso aí eu vou ter que discordar. Porque todo mundo usa IA. Você usa IA no seu trabalho, você usa IA nos seus estudos. Peraí, vamos com calma também, que não tem ninguém falando isso. E eu também, gente, às vezes, chat GPT, qual a diferença do carro da Volvo pro carro da BYD? Quem nunca, gente? E tá tudo bem, mas vocês nunca me viram vendendo um desenho de IA ou usando IA no meu trabalho, de fato. Pera lá, eu empolgadona aí. De escola, seja pra fazer coisa simples, formatar um texto, pontuação, coisa simples, seja pra saber se você tá fazendo da maneira correta, ou seja pra te ajudar no seu trabalho e nos seus estudos. Então tudo... Mas não tá ajudando o trabalho dela, né? Tá fazendo todo. Como seria o Caramelo Goods se ele fosse feito por um artista de verdade? Ilustrando.cores.
Sei que estou meio atrasado para falar sobre isso. Esse vídeo não é para ofender a criadora do livro mais abrasileirado de colorir, ok? Vamos lá. Essa febre de livros de colorir está durando mais tempo do que eu imaginei. Eu mesmo já pensei em comprar um livro, mas é tão legal fazer seu próprio desenho, com características únicas e poder pintar da maneira que quiser. Por exemplo, eu amo pintar com aquarela, mas se eu usar esse material em um desses livros, com certeza a folha iria se desfazer todinha. E sobre o Caramelo Goods, achei a ideia da moça genial, sei que de início era para uso pessoal, mas já que começou a comercializar, custava contratar um artista de verdade para ao menos consertar as cagadas feitas pela inteligência artificial. Enfim, esse foi o resultado de um Caramelo Goods, feito por um artista real. E se vocês quiserem, posso compartilhar o arquivo em PDF para vocês pintarem também. Ai, que fofa! Ilustrando ponto cores. Oi, gente, eu que criei o Caramelo Goods. Queria ver com Pronunciamento, vamos ver? vocês sobre uma coisa que tá repercutindo nesses últimos dias e vamos falar disso. A gente sabe que quando alguma coisa tá na internet, tudo toma uma proporção muito maior do que o esperado. Então as coisas se distorcem, viram uma discussão que na maioria das vezes só existem dentro da internet. E eu nem ia falar sobre isso, mas a partir do ponto que tem criança me xingando nos comentários, crianças que não deveriam nem ter acesso à rede social nessa idade, fica um pouco mais problemático e a gente tem que conversar sobre isso. Meu Deus. De novo, gente, vou reiterar como sempre. A intenção aqui não é gerar hate pra ninguém. Nunca é em nenhum outro vídeo que eu faço, tá? A gente tá aqui analisando uma fofoquinha, um negocinhozinho, um kikikzinho de internet, tá bom? Não é pra virar bagunça, não. Não é pra ter gente me processando, não. Chega de me processar, galera. Chega, não quero confusão. Parou! O que é criatividade pra você? É você ser uma pessoa autêntica, você gerar algo novo, você ter uma ideia nova. Seja no ramo de tecnologia, arte, ciência, qualquer área da vida que for. Desde o primeiro dia que virar Você perceba que ela falou a tecnologia antes da arte, né? tecnologia, arte, ciência, qualquer área da vida que for. Desde o primeiro dia que viralizou os vídeos do Caramelo, eu sempre deixei claro que eu não pretendia vender, que era algo só pra mim. Mas que adianta se começou a vender mesmo falando que não ia? Viralizou. E viralizou muito, porque é um produto muito bom, que tem muito potencial. As pessoas gostaram, se identificaram, criou um carinho, milhões de pessoas gostaram. E só pra vocês terem uma noção, sabe qual que foi o primeiro hate que eu recebi? Foram as pessoas indignadas, porque eu não estava falando de onde que era o Caramelo Goods, da onde que eu tinha comprado, por que que eu não queria contar. Gente, tudo é hate agora, né? Alguém fala, ai, quero comprar também. Onde você comprou? Galera, tô acabando comigo, tô sofrendo muito hate, meu Deus! De tão bom que era, porque as pessoas estavam alucinadas pra querer o caramelo. Aí, coloquei pra vender. E as pessoas começaram a perguntar da onde que é, que não sei o que, e eu falei, sim, foi eu que fiz. Eu fiz todo o processo criativo, elaboração dos cenários, dos personagens, tudo. E foi a partir desta fala que as coisas começaram a tomar outra proporção. E novamente, naquela época o livro não era pra ser comercializado, era só um projeto pessoal pra mim. Então, se tinha erro ou não tinha coisa esquisita, tinha desenho, eu realmente não me importei porque era só pra mim. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Sim, eu desenhei o Caramelo Goods, mas sim, Tá. tem ferramentas digitais pra ajudar nesse processo criativo. Com certeza você desenhou! É claro que você desenhou, você e o prompt do chat GPT, claro. Usei Canva, usei inteligência artificial, assim como qualquer artista que tem uma mesa digitalizadora, que tem... Assim como qualquer artista? Não. Peraí. Chega de você justificar os seus erros falando que todo mundo faz. Quando a maioria das vezes nem faz. Peraí, vamos aprender a assumir nossas responsabilidades aqui, galera? Pelo menos uma vez. Pede que, enfim, que não menospreza o desenho no papel. A tecnologia, ela não vai diminuir o seu talento, mas ela vai potencializar e você tem que saber usar isso a seu favor. Outra coisa pra gente deixar bem claro aqui. Quando eu tive a ideia do caramelo, eu procurei muito. Procurei. Fui atrás pra ver se tinha algum trabalho, alguma marca, alguma ONG, alguém que tivesse esse projeto nesse jeito que eu tinha imaginado. Com essa proposta, com essa estética, Brasil, e simplesmente não tinha. Não tinha ninguém fazendo o caramelo da forma como eu fiz. Então não, eu não tirei o espaço de ninguém. Muito pelo contrário, eu abri um espaço a mais pra mais pessoas criarem também. Eu criei uma oportunidade, uma ideia, algo Pra mais pessoas criarem com IA, mais pessoas. Todos nós temos acesso a essas ferramentas.
Eu, por exemplo, eu não sou designer, mas eu tenho um hobby de desenhar no meu iPad velhinho de 2014 que não é nem compatível com uma Apple Pencil. Mas eu gosto de desenhar, eu tive a ideia, eu tive coragem pra assumir isso, colocar a cara a tapa, assumir como um negócio, ao contrário de alguns perfis que não tem nem nome, nem foto verdadeira. A internet não é uma terra sem lei, então eu tenho todo o direito de permitir ou não hate no meu celular, na minha casa. Eu tenho... Isso sim, mas ao mesmo tempo as pessoas têm todo o direito de falar que a sua obra de inteligência artificial é uma obra de inteligência artificial, até porque aqui não tem ninguém idiota. E sabe por que eu falo isso com propriedade, gente? Quando eu não tenho certeza de um fato, e quando eu não tenho como provar uma coisa, eu sempre jogo um supostamente. Sempre. Só que tem coisas que parece que as pessoas acham que a gente é idiota. E eu odeio quando as pessoas tentam me chamar de idiota na minha cara. Quando eu estou vendo a enganação na minha frente, a desonestidade diante dos meus olhos, com uma menina querendo me passar pra trás, falando que uma obra de IA não é de IA, que é ela que desenhou. Você pode, sim, minha querida, ter corrigido um errinho ou outro. Não muitos, né? Porque seu gelo ainda tá amarelo e verde. Mas você assuma as coisas que você fez. Você gerou este livro inteiro. A parte de, óbvio, imprimir, deixar bonitinho, enviar no correio. Não tô falando disso. Eu tô falando pra você ser honesta com as pessoas e parar de mentir que foi você que desenhou, porque não foi. Muito mais que um desenho, é um meme, é um símbolo do Brasil, é uma coisa que identifica a gente. E de verdade, eu desejo tudo de bom pra menina e pros outros perfis que estão falando de mim, que cresçam nessa área como ilustradores, que tenham coragem pra criar um livrinho, alguma coisa assim. Desse mesmo sentimento que eu tive de criar alguma coisa e ver tanta gente apoiando e achando legal e compartilhando. Então, muito obrigada para as pessoas que sempre estão aqui me apoiando, vão me apoiar pela pessoa que eu sou, pelos meus conteúdos que eu faço de nutrição, looks, estilo de vida e que eu vou continuar postando normalmente. Espero que essa situação esteja bem resolvida para você. E vai gerar por IA também os looks, a nutrição? Logo, logo o caramelo vai estar partindo da casa de todo mundo. Então, de verdade, muito obrigada por tudo, pelas pessoas que me apoiam, que tudo que você vibra volte na mesma... Ai, tá me irritando ela arrumando esse cabelo toda hora. O único trabalho que ela teve foi imprimir e colar. Eu tirei 10 na prova, mas colei em todas as questões. Gente, por que vocês estão se importando tanto com livrinho de pintar? Eu não acho que seja sobre livrinho de pintar. Quando você é artista, e eu me considero artista, pode ser que vocês não me considerem, mas eu me considero, porque eu faço uma arte chamada drag. Não sei se vocês sabem. A gente vê a batalha diária de outras pessoas tentando sobreviver da arte. E no Brasil, é uma merda viver de arte. Uma merda, gente. Uma merda. Uma merda pra todos os sentidos. Eu não tô falando só de drag. Eu tô falando de ilustração. Eu tô falando de animação. Eu tô falando de tudo. Qualquer tipo de arte que você tente comercializar, a não ser que você seja, sei lá, um músico mainstream, é extremamente difícil conseguir espaço e relevância. E eu digo porque eu tenho vários amigos desenhistas, vários amigos roteiristas, vários amigos pintores. Eu também sou pintor. E ver uma arte de IA ganhando espaço, e não só ganhando espaço, como sendo desonesta com as pessoas, mentindo que foi você que desenhou, minha filha, sabe? É revoltante pra qualquer pessoa que trabalhe ou faça o mínimo tipo de arte ver uma palhaçada dessas e uma pessoa tentando me chamar de idiota, porque é o que você tá fazendo com as pessoas, mentindo pra elas que foi você que fez uma coisa que você não fez. Então, se você quer fazer o livro de IA, quer ganhar em cima desse livro de IA, seja pelo menos honesta com quem tá comprando esse seu livro na Shopee por R$50, sendo que o Bobbie Goods esses dias eu vi por 20 lá no 25 de março, no busca-busca, assim como todo artista. Não, muito artista. Eu gosto de desenhar, pois desenhe, artista que não produz o produto por si próprio não é artista. Sim, concordo. E é muito triste, gente, porque eu sou a prova viva de que a arte não dá dinheiro no Brasil. Foram anos e anos e anos e anos e anos e anos produzindo o canal da Smail, fazendo ela acontecer, investindo dinheiro, investindo tempo, investindo tudo que eu tinha pra fazer a Smail acontecer e ela não ser reconhecida como deveria. Eu tô falando da indústria, eu tô falando de marcas e principalmente agora com esse movimento que a gente tá vendo, né, de pessoas anti-LGBT, marcas que não se importam mais com a diversidade porque parou de ser legal a diversidade. Então, é muito revoltante, sim, ter pessoas claramente não artistas, se intitulando artistas e falando que é tudo bem você usar IA, vender um livro de IA, fazer um traço ou dois, e bem poucos, tá? Porque tem um monte de erro esse livro, e dizer que, ai, estão me tacando hate sem motivo, estão questionando meu livro sem motivo. Pelo amor de Deus, né? Você acha que tem alguém idiota aqui
aqui pra acreditar nessa sua balela? Ai, fiquei revoltado, gente. Acho que seria um cenário diferente se eu não fizesse drag. Se eu não fizesse esse tipo de coisa aqui, tipo a Mona Lisa, que, né, por mais que o desenho original não seja meu, foi eu que pintei, foi eu que desenhei à mão, ou o berro, não sei se dá pra ver que o filtro tá comendo um pouquinho, mas é a versão do grito onde eu tô montada. Talvez eu visse essa menina querendo me chamar de otário e eu não ficaria tão puto. Mas eu, como uma pessoa que faz arte desde que se entende por gente, que já estudou pintura, desenho, escultura, já pintou até com carvão. Vocês têm noção? Tem um, não sei se é um módulo, não sei se é um semestre, é um período da escola de artes que eu fiz lá em Anápolis, da prefeitura, que você aprendia a desenhar com carvão. Tem um carvão específico pra isso. Talvez eu visse esse bagulho aqui, essa merda, e eu ficasse tipo assim, ah, nossa, não tem nada demais. Mas não consigo, infelizmente.